gostaria de estar vindo agora para quem já pergunta, né? Quem está esperando aí? Então, boa noite, eu sou Rita, sou psicóloga do consultório de rua lá em Belo Horizonte. E aí, quero só fazer umas considerações aqui, Júnior, da sua fala tão sensacional aí, só com um complemento. Os consultórios de rua têm feito um enfrentamento muito direto com relação a essa portaria, né? A gente tem tentado chegar a essas usuárias antes da maternidade, né, para poder construir com elas alguma coisa no sentido de que elas não se percam aí nessa loucura, né, nesse fascismo que você coloca diante dessas portarias, diante das recomendações. Fizemos um enfrentamento muito grande das recomendações e queria só enfatizar que o consultório de rua chega no momento e acompanha essas usuárias de uma forma tão incisiva que no final as usuárias reconhecem o trabalho que a gente faz, assim, porque fazemos enfrentamento também nos equipamentos, dos quais alguns profissionais ainda são muito engessados, ainda são muito preconceituosos, né? Por exemplo, um exemplo de que a gente faz uma discussão com a usuária com todos os equipamentos e aí, por exemplo, como é que chama, gente? Esqueci o nome aqui, que loucura. O Conselho Tutelar, por exemplo, o Conselho Tutelar, por exemplo, vai na casa da família extensa e aí não tem as condições, por exemplo, de questões, por exemplo, não tem 3 quartos, não tem banheiro, não tem uma cozinha separada da sala, sabe? Umas questões assim e aí veda essa família extensa de acompanhar esse bebê, de receber esse bebê. Quer dizer, são questões das UBSs, né? Profissionais que acabam fazendo um enfrentamento também diferenciado, né, do consultório de rua. Então a gente tem tentado garantir mesmo que essas usuárias saiam da maternidade com os seus bebês e temos sido reconhecidas por elas por saberem que a gente faz um enfrentamento bem humano e com conhecimento da realidade de cada uma, né? E a coordenação de saúde mental, assim que chega alguma grávida, já tem um fluxo que a saúde mental construiu para que a gente possa, o consultório de rua, chegar e trazer todo o conhecimento que a gente tem daqueles casos, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que isso é um ponto forte que o consultório de rua tem que ter, né? E fazer esses enfrentamentos com os usuários que a gente tem na rua. Era só para contextualizar isso, tá bom? Obrigada. Boa tarde já, né, gente? Tá todo mundo morrendo de fome. Vou ser bem objetiva. É só para uma questão, até uma provocação mesmo. Falar de mulher em situação de rua é lembrar que muitas de nós vemos crianças para a rua, né? É lembrar de criança em situação de rua, né? Que através do estatuto, o estatuto não contempla essas crianças que estão em situação de rua. A realidade não é só de BH. Aqui em Brasília, anteontem, uma das nossas parceiras, que a gente não trata como usuárias, uma das nossas parceiras fugiu do hospital com a sua criança no colo e foi correndo, e mesmo assim ela foi reprimida, pegada pelos policiais, tomada a criança dela, né? Falar de mulher em situação de rua, a gente não quer. Mulher, situação de rua desde 10 anos de idade, a gente não quer casas de acolhimento, gente.
Casa de acolhimento tem tempo e data certa para acabar. A gente quer casa de apoio. Uma mulher, ela não consegue se estabilizar em 6 meses. Uma mulher dita normal pela sociedade. Quem dirá nós, moradoras de rua e usuárias de drogas? Sim, o Estado tira o nosso direito de ser mãe, né? Falar de mulher em situação de rua é lembrar das minhas irmãs, que tiraram o direito privilegiado de ser homem e se transformou em mulher. Falar em mulher em situação de rua é lembrar dessas minhas irmãs, das mulheres trans que não são aceitas na rua. Quando se fala em discutir sobre mulher em situação de rua com a população de rua, mulher trans não, é LGBT. Ela que vive a vida inteira na rua não tem direito a participar dessas políticas pelo próprio preconceito da nossa população. Falar de mulher em situação de rua é lembrar que nós realmente temos um número muito pequeno, mas somos as que mais sofremos violência, né? É lembrar que nós queremos casa de apoio para mulher trans também em situação de rua. Nós temos um modo de falar diferenciado. Eu me ponho como uma mulher trans, apesar de ser mãe, né? Apesar de ser vó, apesar de não ter tido o direito de criar minha filha, graças a Deus não foi para adoção. Mas o Estado não me permitiu criar ela. Hoje eu tenho uma filha de 23 anos, que eu fui ter contato com ela aos 18. Lembrar que nós, mulheres, existimos sim. Mas enquanto nós aqui sentadas, esquecermos de nós na rua, não vai nada mudar, irmã. É bonito, tá todo mundo lindo, tá todo mundo... Porra, é um crime tirar filho de mulher moradora de rua. Mas quando é mesmo que a gente sai dessa maldita cadeira e vai lá defender? Muito bem. Eu também queria trazer um questionamento para começo também, para a gente poder fechar. Assim, eu sou médico de um dos consultórios na rua do Rio de Janeiro. E uma coisa que a gente sente na nossa prática, todas as nossas equipes, nós lá somos 7 equipes. A gente sente uma dificuldade seguinte: como que a gente adapta o protocolo de tratamento para a gestante ou não gestante, porque os manuais trazem sempre assim, são 7 dias os intervalos entre as doses. E isso entra quase como um mantra. E quando a gente vai pesquisar, será que não teria uma flexibilidade maior, né? Eu consegui achar uma pérola. O relatório da OMS do ano passado trouxe uma flexibilização de até 14 dias. Isso trouxe um outro número para a gente. Porque você ficar tendo uma pessoa e que se ela falhar um dia, se ela não veio hoje, o 7º dia, vier amanhã, pelos protocolos habituais, eu tenho que começar tudo de novo. Então você tem os absurdos de pessoas que de 3 doses fazem 12 doses. É um gasto maior, vira quase que uma busca, uma caça às bruxas. Você não consegue fechar casa. E aí entra aquela coisa que o consultório não está dando conta, entra tudo isso. Quando esse relatório trouxe esse alento para a gente, a nossa vida mudou, porque você consegue pactuar melhor com aquela pessoa. Se ela não veio hoje, eu sei que tem até 14 dias para falar. Né? A gente tem chance de fazer uma buscativa, um convencimento, uma parceria com aquela pessoa, esse autocuidado apoiado, que é o que a gente faz. Né? Então, eu queria colocar aqui para a gente para falar como que isso impacta, porque é uma coisa que é pública, mas não é divulgada. Né? É meio como se não quisessem que tratasse isso. Né? Se até o domiciliado a gente perde, quanto mais o morador de rua. Não é isso? Eu queria passar essa provocação aí para vocês darem conta. É interessante você trazer isso, porque agora nesse PCDT, isso eu trouxe na apresentação, mas como tive que passar muito rápido, naquele quadro do esquema terapêutico tem essa recomendação que é da própria OMS, desse último guideline que saiu em 2016 sobre sífilis. Então, eles estabelecem esse intervalo de até 14 dias, porque o intervalo é de 7.
Então, eles colocam essa flexibilidade, intervalo até 14 dias, sem a necessidade de reiniciar o esquema. Isso está nesse protocolo novo que foi lançado agora no Congresso de setembro. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai estar colocando para todos. Quem estiver no nosso grupo, né, do encontro, eu vou estar colocando esse PDF, esse guideline, para a gente poder divulgar isso daí, gente. Porque para nós é consultório na rua. E de rua, isso vai mudar a nossa vida e a forma de trabalhar. Está no site esse PCVT, que é o Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica, que ele é para transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Eu vou só pegar uma carona. Calma. Mas é que é o seguinte, vocês viram, a gente falou, foi legal a composição, porque foram três lentes complementares. Eu quase não falei da questão do tratamento tal, porque era uma questão que a gente ia pegar, mas eu quero chamar a atenção da importância, e pega mais a área da prevenção, e disse isso de alguma forma para vocês, a questão de absorver no cotidiano do trabalho das equipes do consultório na rua, de rua, a compreensão da importância de oferecer a testagem no sentido de garantir que as necessárias providências possam ser tomadas, e não para saber quantos, mas para saber quem naquele momento precisa ser cuidado, precisa ser sobre este caso pensado de uma forma, porque eu não vou esquecer dos 70, dos 46, dos 10 reagentes, mas esse um vale, uma vida vale tudo que eu tiver que fazer. Então, a questão que a gente quer chamar a atenção de vocês, no bom sentido, é: introduzam a testagem. O teste rápido de pulsão pode ser feito pela equipe do consultório, e aí eu acho que nós temos toda a infraestrutura do Telelab para poder capacitar e dar condição de aplicação dessa estratégia desde o território da rua. Não precisa, porque eu entregando os envelopes, eu perguntava, oferece? A gente encaminha, a gente oferece, a gente encaminha. Quer dizer, pode ser feito na rua, e ninguém está dizendo que isso é fazer um tangenciamento ou fazer alguma ação equivocada e incorreta. Tem que cumprir com as orientações. O profissional que faz é diferente do teste rápido de fluido oral, que só trata na triagem do HIV. Estou falando do de punção, que pode pegar HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. É o que a maioria das equipes se coloca como proposta de fazer desde a rua ou de encaminhar. Então eu puxei aqui o microfone porque eu queria pedir para vocês assim: avaliem, amadureçam. Quem ainda não oferece, ou se oferece de uma forma mais restrita, avaliem e amadureçam a importância de introduzir esse procedimento no cotidiano da equipe, não como quantos, mas como um ato de cuidado para toda e qualquer abordagem feita, mediante o vínculo, mediante uma situação que não vai causar nenhum tipo de constrangimento ou estresse. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos gerar esse dado, essa demanda, e não é de quantos, é de quem. Porque este quem, na rua, em casa, no parque, em qualquer lugar, ele exige de nós o mesmo cuidado. O tratamento para mulheres gestantes, situação de rua ou situação de casa é o mesmo. E por nós deve ser garantido. E isso tem que estar na compreensão das equipes do consultório na rua, porque não é pela equipe, mas por um preconceito histórico dessa sociedade, hipócrita e moralista. Vocês não se preocupem, eu falo tudo isso dentro do Ministério. Eu não estou aqui fazendo uma fala que às vezes pode soar muito, né, é movimento social, é de cidadania, é de uma ativista e é de uma profissional que nesse momento estou fazendo uma interface a partir do Ministério da Saúde, Departamento de ST, HIV/AIDS e hepatites virais, e é isso que se trata. E a nota informativa, ela foi um avanço, uma responsabilidade e uma maturidade da instância do Ministério provocar
e garantir o atendimento mediante o cartão SUS, que é o nosso documento. A gente que não sabe fazer valer as nossas ferramentas de garantir os direitos. A questão do tratamento é igual, mas nós temos que provocar que ele seja uma questão real, cotidiana, e aí chegar a tempo de poder garantir a vida plena da mulher gestante, da mulher antes de ser gestante. Nós não temos dados sobre a questão da população em situação de rua na profundidade que a questão de gênero exige. Nós não temos, eu vou me arriscar, sabe? Não fiz nenhum levantamento biográfico, mas eu acho que a população em situação de rua ainda prescinde de muitos processos, não só uma pesquisa, mas uma pesquisação talvez, uma cartografia que nos dê conta de ler esse território com a nitidez que ele exige. Queria chamar a atenção, fazer o teste, produzir a demanda e garantir o tratamento é possível, é direito. Assim, e nós